Boa noite, amigos do Grupo Espírita Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Que o nosso amado Mestre Jesus nos ilumine em mais esta noite, nos ajudando em nosso momento de reflexão de hoje, para que vejamos a quantas anda o nosso relacionamento com Deus, nosso Pai, e o poder da oração. Eu tirei um trecho de um livro, trecho longo até, do livro chamado O Amor Jamais Te Esquece, do Espírito Lúcius, psicografia de André Luiz Ruiz. Um texto que nos traz bastante reflexão. Fala de um episódio ocorrido entre Zacarias e Josué. Zacarias e Josué faziam parte do grupo dos 70 mais próximos do círculo apostólico de Jesus. Zacarias mais velho e Josué mais jovem, mas entre eles se formou um grande laço de amizade. E nesses trechos, eles estão a conversar sobre o acontecido naquele dia. Diz Josué: você viu Zacarias hoje, quando a mulher enferma procurou o mestre e não tinha força sequer para gritar-lhe o nome no meio do povo? Pobre criatura, deveria estar tão fraca que corria o risco de ser massacrada pelos outros, respondeu Zacarias. É mesmo, meu amigo, eu, de longe, sobre um pequeno aclive do terreno, estava observando a passagem do Senhor, e aquela criatura me chamou a atenção. Parece que uma força invisível me fazia observar-lhe a angústia e a dificuldade em caminhar desesperadamente até onde Jesus ia passar. Tentei ir ao seu encontro, mas era impossível atravessar a multidão afoita. E eu, Josué, estava no meio dessa confusão, tentando ficar o mais perto possível do mestre para impedir que ele acabasse sufocado. Mas o mais interessante, Zacarias, é que a pobre criatura ia ficando para trás e ninguém se incomodava com ela, já que não tinha condições de seguir o passo dos outros mais fortes. Sua voz mal lhe saía da garganta, seus braços finos e trêmulos se esticavam como a suplicar ajuda, e nenhum dos homens e mulheres que passavam interrompeu sua marcha atrás do mestre para auxiliar essa coitada. De onde eu estava, podia ver as suas lágrimas de desespero escorrendo pelas faces enrugadas, que brilhavam à claridade do dia, sem que isso comovesse quaisquer dos passantes. A pobre era uma súplica viva, que passava desapercebida no meio dos outros mais fortes e mais capazes, que curiosos, maliciosos, oportunistas ou enfermos, seguiam Jesus em busca dos seus favores. Mas você, Josué, não teve como ajudar essa mulher? Perguntou o amigo, que ouvia com atenção o relato do mais jovem. Talvez, se você gritasse para alguém ajudar a mulher. E você pensa que eu não o fiz? Esgoelei até ficar rouco, mas quem me escutou no meio daquele alvoroço? Todos falavam, gritavam o nome de Jesus, contavam o seu caso, o seu problema, pediam ajuda em altos brados. Simão tentava proteger Jesus, e os outros escolhidos do mestre se acotovelavam à sua volta, como se quisessem guardar a joia rara, para que ninguém lhe assambarcasse ou se apossasse da sua beleza. Jesus mesmo não se importava tanto com o tumulto, e parecia se deixar levar pelos amigos nossos sem protestar, mas também sem desejar afastar-se da multidão. Foi aí que o mais interessante aconteceu. O que foi, Josué? Você está me deixando curioso com essa conversa. Sabe, Zacarias, eu acho que Jesus me escutou, disse Josué meio tímido diante da curiosidade que o amigo fitava. A sua gritaria, que ninguém mais ouviu, você acha que Jesus escutou? Perguntou Zacarias sem entender. Não, Zacarias, a gritaria não, pois ele já tinha passado e estava envolvido pelo tumulto. Então o que é que ele escutou? Bem, olhe, o que eu vou falar não é para você pensar que eu estou desejando me tornar importante, mas foi uma coisa tão interessante que eu estou lhe contando para que você observe e tente fazer como eu fiz, para ver se dá certo. Bem, eu estava com o coração muito entristecido com a desgraça daquela pobre velhinha desesperada e esquecida, mas me lembrara que ouvira Jesus dizer que Deus escuta todas as nossas preces ditas com o coração. Você sabe,
Desde os velhos tempos, as nossas orações sempre foram feitas na sinagoga e diante dos sacerdotes frios e indiferentes, apenas preocupados com os rituais e cerimônias. Por isso, nunca tinha imaginado até que ponto Jesus estava querendo chegar quando nos ensinou a conversar com Deus como se Ele fosse nosso Pai querido. Nessa hora, pela primeira vez, lembrei-me dos ensinamentos do Mestre e, como ainda não havia guardado de cabeça a oração que ele nos havia ensinado, levei meu pensamento ao nosso Pai e comecei a falar-lhe mentalmente da desgraça daquela velhinha. E o tumulto ia seguindo seu trajeto, e eu conversava com Deus, pedindo ajuda para aquela mulher incapacitada de seguir em busca da sua esperança. Ao mesmo tempo em que me dirigia a Deus falando nela, meus pensamentos falavam na direção de Jesus, e eu me lembro de dizer: Mestre, uma velhinha aqui perdida e enferma não teve condições de chegar até você, e eu mesmo não pude chegar até onde ela está. O Senhor, que é tão generoso, peça a ela, ao nosso Pai, a fim de que ela melhore, porque eu sou muito miserável para que Deus me escute. Mas meu coração pede que eu faça alguma coisa. Era mais ou menos isso que eu lembro de estar dizendo. E aí, Josué, o que aconteceu? Bem, meu amigo, alguma coisa aconteceu. E eu não sei explicar por quais mecanismos se deu. Enquanto eu pedia, escutava o tumulto ir adiante, levando Jesus no seu rumo incerto ao destino que o aguardava. Todavia, depois de alguns minutos, passei a escutar que a confusão estava voltando, e o barulho aumentava em meus ouvidos. Sim, eu me lembro que Jesus parou e resolveu regressar, para espanto dos próprios amigos que estavam à sua volta, que lhe diziam que o caminho era para a frente, disse Zacarias. E eu, que continuava sobre o morrinho durante os meus pensamentos, pude observar que Jesus voltava e se encaminhava diretamente para o lugar onde a velhinha estava. Não acreditava no que estava vendo. Era muita coincidência, e para mim não sabia se aquilo era fruto das minhas preces. Será que já era a resposta de Deus ao meu pedido? Será que Jesus escutava meus pensamentos? E eu não sei, e ainda estou pensando nisso tudo. No entanto, o certo é que ele voltou-se para a mulher que agora, ajoelhada aos seus pés, não sei se por fraqueza ou por emoção, chorava ainda mais. Jesus colocou a sua destra sobre seu cabelo sujo e despenteado, ergueu os olhos para o céu e, como se estivesse falando com alguém invisível, parecia se deixar envolver por uma claridade diferente da luz do dia. Os que estavam ao seu lado no empurra-empurra ficaram estáticos e eram incapazes de pronunciar um simples monossílabo. As mesmas pessoas que viram a mulher aflita e passaram por ela sem nada fazer, agora cercavam-na como se ela lhes fosse uma parente querida. Não pude conter minha emoção diante daquela mulher aflita que Jesus atendia com desvelo e verdadeiro amor. As lágrimas chegavam-me aos olhos e caíam em minha roupa, na gratidão a Deus por toda a ajuda que havia mandado àquela criatura desventurada. Depois de alguns minutos rápidos, durante os quais, acredito, Jesus desejava acalmar o povo com a oração que fazia por aquela mulher, tomado de um júbilo especial, o mestre abaixou-se e, com muito cuidado, levantou a velhinha do solo poeirento. A pobre desvalida não sabia como reverenciá-lo, mas suas palavras eram cheias de vida e bênçãos, aquele a quem chamava de profeta. Suas vestes, seus cabelos, seus braços frágeis continuavam os mesmos, mas de seus olhos apagados pelo tempo brotaram nova chama de esperança que a tornava uma outra pessoa aos que a haviam visto anteriormente. Eu me lembro dela, Josué, e para mim era apenas mais uma anciã que Jesus atendera e melhorara de suas dores antigas, falou Zacarias, referindo-se às inúmeras curas que o mestre já havia feito e que se tornavam quase uma rotina em suas caminhadas. Eu já estava feliz com a sua melhora, e meu coração exultava de alegria pela alegria da velhinha, que pela força que passara a demonstrar, parecia ter rejuvenescido. Escutei sua voz pela primeira vez, de onde eu estava, e pude ouvir-lhe a promessa. Profeta, eu te prometo que desta bênção que recebi, muitos miseráveis como eu também se beneficiarão. De hoje em diante, enquanto eu tiver vida nesse corpo velho, darei comida na porta de meu casebre a quem tiver fome, e direi a todos que faço por amor a ti, filho da bondade.
nem que for um pedaço de pão pobre, rogarei a Deus me conceda a possibilidade de ajudar para espalhar a bondade que recebi.